Você chegou até aqui. Atravessou tudo que o mês passado trouxe. As dificuldades, os pesos, as noites longas, as contas que apertaram, os momentos em que você quase desistiu, mas não desistiu. E hoje você está na virada de um mês novo. E eu sei que para muita gente virada de mês é só mais uma data no calendário. E o sentimento é de que nada vai mudar porque o problema é o mesmo. A conta continua lá. A situação não mudou de ontem para hoje. Mas eu quero te propor um jeito diferente de entrar nesse novo mês hoje. Não com ingenuidade, não fingindo que tudo está bem quando não está, mas com a fé de quem sabe que cada novo período é uma página em branco nas mãos de Deus. E que Deus escreve coisas extraordinárias em páginas que parecem vazias. O mês que passou foi pesado? Foi. O mês que passou deixou marcas? Deixou. Mas o mês que começa agora é diferente, é novo. E Deus tem coisas guardadas nesse novo mês que o mês passado não conseguiu te dar. Coisas que estavam sendo preparadas enquanto você atravessava o que atravessou. Respostas que estavam sendo organizadas enquanto você esperava. Viradas que estavam sendo montadas nos bastidores enquanto você orava sem ver nada acontecer. Esse mês é o mês delas. E eu vim te preparar para receber. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa palavra já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam entrar nesse novo mês com fé renovada. E se você ainda não é inscrita no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem, porque ela foi preparada especialmente para você entrar nesse mês diferente. O livro das Lamentações de Jeremias é um dos mais honestos e mais dolorosos de toda a Bíblia. Jeremias estava no meio de uma destruição total. Jerusalém havia caído. O templo havia sido destruído. O povo havia sido levado ao exílio, e ele estava sentado no meio dos escombros, escrevendo sobre a dor que estava vendo e sentindo. Não havia nada de fácil naquele cenário. E foi exatamente no meio dessa destruição que Jeremias escreveu uma das afirmações mais poderosas sobre Deus que existe na Escritura. Ele disse: "As misericórdias do Senhor não têm fim, as suas misericórdias são novas cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Repara no contexto. Ele não escreveu isso num momento de abundância. Escreveu no meio dos escombros, na dor real, na destruição real. E ainda assim encontrou, no meio daquilo tudo, uma verdade que mudou a forma como encarava o novo dia. As misericórdias de Deus são novas cada manhã, não recicladas do dia anterior. Novas, frescas, preparadas especificamente para aquele dia. E o que vale para cada manhã, vale para cada mês. As misericórdias de Deus para o seu novo mês são novas. Não são as sobras do mês passado. São misericórdias preparadas especificamente para esse período que está começando. E elas estão esperando por você. Existe algo que Deus faz com os novos começos que é diferente do que Ele faz no meio dos processos. No meio do processo Ele sustenta, Ele forma, Ele prepara. Mas nos novos começos Ele revela. Ele manifesta o que estava sendo preparado em silêncio. Ele entrega o que estava sendo guardado. Ele abre o que estava sendo fechado para ser aberto no tempo certo. A Bíblia está cheia de novos começos que mudaram tudo. A primavera que chega depois do inverno mais longo. A terra prometida que aparece depois de 40 anos de deserto. O amanhecer que vem depois da noite mais escura. O milagre que se manifesta depois da espera mais longa. E cada um desses novos começos não foi acidental. Foi o resultado de um processo que estava acontecendo nos bastidores. De um Deus que estava trabalhando no invisível enquanto o visível parecia parado. Pensa no que você atravessou nos últimos meses, nas fases difíceis, nas orações que pareciam não estar sendo respondidas, nas situações que pareciam não estar se movendo,
O que se você soubesse que tudo aquilo estava sendo usado por Deus para preparar o que está vindo nesse novo mês? Que a espera foi o preparo, que o processo foi o posicionamento, que o que parecia silêncio foi, na verdade, organização nos bastidores. Esse novo mês pode ser o mês em que tudo que foi preparado em silêncio começa a se manifestar. Antes de continuar, eu preciso parar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento do vídeo, eu sei que essa palavra já está tocando o seu coração de uma forma especial. E eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: novo. Escreve novo como uma declaração de que você está entrando nesse mês com fé, de que você acredita que Deus tem coisas novas guardadas para a sua vida nesse período. Escreve novo e depois volta aqui, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir, e as suas misericórdias novas também estão. Existe uma arte na virada de mês que pouquíssimas pessoas praticam. A arte de saber o que deixar para trás e o que levar, porque não se entra bem num mês novo carregando tudo do mês velho. Alguns pesos do mês passado precisam ser depositados nas mãos de Deus antes de você atravessar essa virada. A mágoa que ficou de uma situação que não se resolveu como você esperava. A amargura de uma expectativa que não se cumpriu. O peso de um erro que você cometeu e que ainda está carregando com você. A decepção com pessoas que falharam. A ansiedade sobre problemas que continuam sem solução. Esses pesos, se você os carrega para o mês novo, vão contaminar o que Deus quer fazer nesse período. Vão fazer você entrar no novo com os olhos do velho. E quando você entra no novo com os olhos do velho, não consegue ver as coisas novas que Deus está fazendo. A Bíblia diz em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, está prestes a brotar. Não a percebeis? Deus estava dizendo para um povo que ficava olhando para trás: vira, o novo está brotando, mas você precisa virar para ver. E virar significa soltar o que ficou para trás para que as mãos possam receber o que está sendo entregue agora. Pensa no povo de Israel chegando à fronteira da terra prometida depois de 40 anos de deserto. 40 anos é muito tempo, é muito peso, muita coisa acumulada, muita memória de dificuldade. E quando chegaram à fronteira, Deus deu uma instrução para Josué, que revelou o coração dele para os novos começos. Ele disse: levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Repara na linguagem. Todo lugar que a planta do pé pisar. A terra prometida não seria entregue toda de uma vez, de longe, sem esforço. Seria conquistada passo a passo. Cada passo de fé revelaria um novo pedaço da promessa cumprida. E antes de atravessar o Jordão, o povo precisou parar, se santificar, preparar o coração. Porque você não entra na terra prometida com o mesmo coração com que andou no deserto. A entrada numa nova fase exige uma preparação interior, um soltar o que ficou para trás, um orientar o coração para o que está vindo. E quando atravessaram o Jordão, a Bíblia diz que as águas se dividiram. O impossível se tornou passagem, e eles pisaram na terra prometida pela primeira vez. 40 anos de espera, uma virada, e tudo mudou. Esse mês pode ser o seu Jordão, e Deus está dizendo: levanta-te e passa. E pensa também em Ruth. Ruth entrou num novo período da vida depois de ter perdido tudo. O marido havia morrido. A família havia ficado em Moabe. Ela estava numa terra estranha, sem recursos, sem perspectiva, seguindo uma sogra que também havia perdido tudo e que havia tentado mandá-la de volta para casa. Do ponto de vista humano, não havia nada no começo da história de Ruth que indicasse que um novo mês ou uma nova fase poderia ser diferente. Parecia que o padrão era perda. Mas Ruth tomou uma decisão que mudou tudo. Ela disse: onde tu morreres, morrerei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu que o passado não definiria o futuro, que a perda não seria a última palavra.
que havia algo novo esperando do outro lado da decisão de seguir em frente. E a Bíblia mostra o que aconteceu. Ela foi para o campo de Boaz, encontrou favor onde não esperava, casou com um homem de caráter e de posses, foi incluída na linhagem de Davi e está registrada na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher que havia perdido tudo, um novo começo depois da perda mais profunda, e um destino que foi muito maior do que qualquer coisa que ela havia planejado antes da perda. O novo mês que começa pode ser o campo de Boaz de Ruth, o lugar onde o favor aparece onde você não estava esperando. Então eu quero te convidar a fazer algo hoje que vai preparar o seu coração para receber o que Deus tem nesse novo mês. Primeiro, soltar. Soltar os pesos do mês passado que não precisam ir com você. As mágoas, as decepções, os erros, os fracassos, as expectativas não cumpridas. Colocar tudo isso nas mãos de Deus e dizer: eu deixo esse peso aqui, não vou carregá-lo para o mês novo. Segundo, abrir. Abrir o coração para o novo que Deus está fazendo, para as coisas novas que estão prestes a brotar, para as misericórdias novas que estão preparadas para esse período, para as respostas que estavam sendo organizadas enquanto você esperava, para os milagres que estavam sendo preparados enquanto você orava sem ver. Terceiro, declarar. Entrar nesse mês com declarações de fé sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre os seus relacionamentos, porque a palavra de Deus tem poder quando é declarada, e as declarações que você faz na entrada de um novo período preparam o terreno espiritual para o que vai crescer nele. Esse mês é novo, as misericórdias de Deus sobre ele são novas, e você vai entrar nele diferente, com as mãos abertas, com o coração preparado, com a fé de quem sabe que o melhor ainda está por vir. E agora eu quero que a gente faça algo muito especial juntos. Vamos orar pela entrada nesse novo mês. Não uma oração genérica, uma oração específica, poderosa, que vai declarar sobre cada área da sua vida o que Deus tem preparado para esse período. Uma oração que vai soltar o que ficou para trás e abrir as mãos para receber o que está vindo. Uma oração que vai atravessar o Jordão junto com você e plantar os pés na terra prometida desse novo mês. Se você puder agora, fecha os olhos, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e pensa em tudo que você quer deixar para trás do mês passado e em tudo que você quer receber nesse mês novo. Traz tudo isso para a presença de Deus agora. E vamos juntos declarar sobre esse novo mês o que o Senhor tem preparado, com fé, com expectativa, com a certeza de que as misericórdias de Deus são novas e que esse mês está cheio delas. Senhor meu Deus, meu Pai fiel e o Deus de novos começos, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela, o Senhor conhece o mês que ela atravessou, os pesos que carregou, as batalhas que travou, as noites que foram longas demais, as contas que apertaram, os filhos que preocuparam, os relacionamentos que pesaram, as orações que ela fez sem ver resposta ainda. O Senhor viu cada dia desse período, estava presente em cada momento. E Pai, o Senhor também sabe o que está guardado nesse novo mês para essa pessoa. O Senhor vê o que ela ainda não consegue ver. Conhece as respostas que estão a caminho, as provisões que estão sendo organizadas, as portas que estão prestes a se abrir, as viradas que estão sendo preparadas nos bastidores do invisível. E hoje, na entrada desse novo mês, eu te peço que tu prepares o coração dessa pessoa para receber tudo isso. Que tu a ajudes a soltar o que ficou para trás e a abrir as mãos para o que está vindo. Que as misericórdias novas que o Senhor preparou para esse período cheguem até ela com toda a força e com toda a abundância que só o Senhor pode dar. Senhor, eu declaro sobre esse novo mês na vida dessa pessoa que as misericórdias do Senhor são novas sobre ela agora. Que o que ficou para trás ficou.
Que as mágoas, as decepções, os pesos do mês passado estão sendo depositados nas tuas mãos agora, e que esse novo mês começa limpo, leve, cheio de possibilidades que só o Senhor pode abrir. Eu declaro provisão sobre esse mês, que as contas vão fechar, que o dinheiro vai chegar, que a necessidade vai ser suprida pelo Deus que é Jeová Jiré, o Deus que provê. Eu declaro saúde sobre esse mês, que o corpo vai ser fortalecido, que a doença não vai prosperar, que o Senhor, que é o médico de toda a carne, vai agir sobre cada área que precisa de cura. Eu declaro paz sobre os relacionamentos desse mês, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a família. Que o Senhor restaure o que precisa ser restaurado, que una o que o inimigo tentou separar, que traga de volta o que foi embora. Eu declaro respostas para as orações que essa pessoa está carregando há tempo. Que esse seja o mês em que o silêncio se rompe, em que as portas se abrem, em que os milagres que estavam sendo preparados finalmente se manifestam. Em nome de Jesus. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse quarto, nessa casa, nesse carro. Entra nesse coração que está na virada de um mês e que precisa de fé renovada para entrar no novo. Entra nessa mente que carrega memórias do que foi difícil e que precisa de esperança para o que está vindo. Prepara essa pessoa para o novo mês. Prepara o coração para receber. Prepara as mãos para segurar as bênçãos que estão chegando. Prepara os olhos espirituais para ver as misericórdias novas que o Senhor preparou. Que ela entre nesse mês diferente, com menos peso, com mais fé, com a expectativa de quem sabe que Deus tem coisas guardadas que ainda não foram reveladas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo, com toda a fé e com toda a expectativa que você tem. Esse mês é meu. As misericórdias de Deus são novas sobre a minha vida agora. Eu solto o que ficou para trás. Abro as mãos para o que está vindo. Declaro provisão, saúde, paz e respostas sobre esse novo mês. Deus tem coisas guardadas para mim nesse período que os meus olhos ainda não viram. E eu estou pronta para receber. Em nome de Jesus. Se essa mensagem preparou o seu coração para entrar nesse novo mês com fé renovada, escreve nos comentários. Esse mês é meu. Escreve como uma declaração de que você está entrando nesse período com expectativa, com a certeza de que as misericórdias de Deus são novas, com a fé de que o que foi preparado em silêncio está prestes a se manifestar. Escreve para que outras pessoas que também estão na virada de mês vejam e sejam encorajadas a entrar nesse novo período com fé e não com o peso do que ficou para trás. E se você conhece alguém que está carregando o mês passado com muito peso, que está entrando no mês novo sem esperança, compartilha esse vídeo agora. Pode ser a palavra que ela precisava para soltar o que ficou e abrir as mãos para o novo. Se você ainda não é inscrita no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam entrar nesse novo mês com fé renovada. E lembra sempre, as misericórdias de Deus são novas cada manhã. E esse mês está cheio delas, preparadas especialmente para você. Que Deus abençoe cada dia do seu novo mês. Até o próximo vídeo. Fique em paz.